Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje vou te explicar a origem da rivalidade entre poloneses e alemães em 5 atos. Vamos falar também da grande batalha de Grunwald e da Guerra dos 13 Anos. Para você não ficar boiando em alguns nomes que eu vou falar, ou locais e batalhas, eu sugiro que você assista primeiro o meu vídeo da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos e também o meu vídeo do Reino da Polônia. Lá eu conto como surgiram a Ordem Teutônica, que é a Ordem Alemã, e também como se unificou o Reino da Polônia. Hoje nós vamos concluir o assunto. E antes de mais nada, se inscreve aí no meu canal. E agora vamos lá, o ato número 1, Vytautas o Grande. Jagiełło se tornou o rei da Polônia em 1386 e encarregou seus irmãos e os seus vassalos de derrotarem Vytautas lá na Lituânia e acabarem de vez com a resistência do seu primo. Vytautas, no entanto, se aliou aos teutônicos. E, além disso, ele tinha carisma. Vários guerreiros da Lituânia o apoiavam para vingar a morte do seu pai, que foi assassinado por Jagiełło. No século XIV, ter o apoio dos teutônicos era decisivo. A ordem estava no seu auge. A riqueza e o status dessa ordem atraía cavaleiros de toda a Europa. Até mesmo os arqueiros lá da Inglaterra que lutaram na Guerra dos 100 Anos, nos intervalos da guerra, iam para lá. Essa riqueza fez com que até mesmo os castelos da ordem fossem deixando de ser fortalezas de pedra para se tornarem muito mais bonitos esteticamente e até luxuosos, um sinal dos tempos do final da Idade Média. Mas enfim, com o apoio teutônico, de nobres locais e também méritos próprios, Vytautas foi derrotando um a um dos aliados de Jagiełło. Eles foram mortos, exilados ou aceitaram se submeter ao seu comando. Jagiełło percebeu, enfim, que era perda de tempo tentar eliminar o seu primo. Ele tentou, a partir daí, convencê-lo a se aliar a ele, com o argumento de que com os teutônicos, Vytautas seria sempre um vassalo da ordem, seria sempre vigiado por eles. Enquanto que ele, Jagiełło, permitiria que Vytautas tivesse toda a autonomia lá como um grão-duque substituto na Lituânia. O negócio é que, para Vytautas, ainda tinha a lembrança do Jagiełło matando seu pai. Mas ele percebeu que Jagiełło tinha razão. Então eles se aliaram, fizeram um acordo secreto em 1392. Os teutônicos, obviamente, não sabiam disso. Então Vytautas começou a agir. Ele começou a dispensar os cavaleiros da ordem que apareciam lá na Lituânia. Falava, não precisa mais, ó, já pacificamos o território. Dispensou até os arqueiros ingleses. E de surpresa, ele permitiu um ataque dos rebeldes lá da Samogitia contra a ordem teutônica despreparada. Os samogitanos, que eram lituanos, conseguiram expulsar a ordem teutônica da região. Mas aí não tinha mais como esconder. Os teutônicos perceberam a jogada, resolveram agir e dominaram a Samogitia em 1398. Isso vai nos levar até o ato número 2, a tão esperada Batalha de Grunwald, que também é conhecida como a Batalha de Tannenberg. A hostilidade dos poloneses e lituanos contra os alemães da Ordem Teutônica era intensa agora. A rivalidade entre eles subiu ao seu grau máximo. Uma guerra só não aconteceu ali naquela hora mesmo, porque Jagiełło tinha um medo de ser atacado por Sigismund, o rei da Hungria que praticamente mandava no Sacro Império Romano Germânico. Lembram dele? Daquela minha videoaula, Reino da Boêmia e os Hussitas. Resolvendo então esperar um pouco, ao longo dos anos, Jagiełło e Vytautas formaram um exército gigante. Conforme a economia da Polônia e da Lituânia ia melhorando, a Polônia contratou muitos mercenários lá da Boêmia, ao qual podemos destacar Jan Žižka, o general cego. Em 1410, após se assegurar que o Sacro Império Romano Germânico estava muito ocupado para atacar a Polônia, Jagiełło começou a marchar para o norte. Suas tropas se encontraram com as de Vytautas em um único grande exército, uma tática polêmica e arriscada. Então, perto já das fronteiras da Prússia, eles enviaram batedores para reconhecer a área.
O que eles não esperavam é que os teutônicos já estavam conscientes disso e estavam com o seu exército ali bem perto. Um grande mérito dos teutônicos conseguirem chegar tão perto do exército polonês e lituano sem ser visto. A maioria dos historiadores reconhece que se os teutônicos tivessem atacado naquela hora, ele provavelmente teria encerrado a guerra ali mesmo, porque pegaria todos os poloneses e lituanos de surpresa por todos os lados. Mas o grão-mestre Ulrich era conhecido por sua paciência e por ser um frio estrategista militar. A sua ideia era apenas acompanhar as tropas inimigas até que elas ficassem exaustas. Aí provavelmente ele partiria para o ataque e não teria tido muito esforço. Mas o Jagiełło não é idiota. Ele resolveu então marchar até uma vila que tinha ali perto. Então mandou seus homens saquearem, principalmente os lituanos, os tártaros lá da estepe, que era um bando de selvagem, saquearem, tacarem fogo, fazer o que quiser ali na vila para deixar todo mundo horrorizado mesmo. O grão-mestre dos teutônicos ficou sabendo disso e ficou furioso. Funcionou. Ele perdeu a paciência e a estratégia e posicionou o seu exército no caminho das tropas polonesas e lituanas para impedir que elas passassem por ali. Sem perceber, o grão-mestre Ulrich tinha dado a Jagiełło a prerrogativa de escolher qual era o local da batalha. Naquele dia em que as tropas dos dois exércitos se encontraram, ninguém se atacou. As tropas se olhavam, se viam de longe, mas a ideia geral era que quem atacasse primeiro seria derrotado no contra-ataque, porque muitas batalhas dessa época, do final da Idade Média, acontecia exatamente isso. Mais tarde, tanto o grão-mestre Ulrich quanto Jagiełło passaram a noite rezando. Não devem ter conseguido dormir. Esse ato deles rezarem é muito documentado, principalmente pelos poloneses, que começaram a ficar orgulhosos de seu rei, que até alguns anos era um pagão e agora se mostrava um verdadeiro fiel católico. Jagiełło, com o passar do tempo, finalmente conquistou os poloneses. Enfim, na manhã seguinte, cada lado que despertou cantava sua música, seu hino de guerra. Era o clima perfeito para uma batalha épica, parecia coisa de filme. Nesse momento, o grão-mestre Ulrich resolve usar uma tática. Ele envia 2 cavaleiros lá para o acampamento do Jagiełło. O rei polonês pensou, os caras querem negociar a paz, né? Então, de boa, arregaram, né? Quando ele recebe os caras, eles o chamam de covarde, falam que ele está com medo. Jagiełło ficou irritado, o sangue subiu, ele dispensou os cavaleiros ainda numa boa, mas pegou as suas tropas e falou: homens, é hora de avançar. As tropas polonesas foram avançando lentamente, cantando seu hino, porque era uma cavalaria pesada, então foi passo a passo. Ao mesmo tempo, porém, Vytautas ia enviar os seus homens para a batalha. Só que os dele não tinham nada da disciplina dos teutônicos e nem da dos poloneses. Era formado por uma infantaria de voluntários e mercenários que não eram lá muito bem treinados, juntamente com a cavalaria tártara, que não era conhecida por ser calma, e sim por ser selvagem mesmo. E eles partiram correndo na frente de maneira desordenada para cima dos teutônicos. Vendo esse monte de cavaleiro e de gente correndo na direção deles de forma insana, os teutônicos direcionaram a maior parte de suas tropas para um massacre contra os lituanos. Depois das primeiras porradas que eles tomaram dos teutônicos, os lituanos logo fugiram, correram em retirada, trazendo consigo os teutônicos que vinham em cima deles com sangue no olho. Tinha tudo para ser um massacre. Porém, na verdade não. Era uma retirada falsa. Os lituanos fizeram os alemães caírem na sua cilada. Foram trazidos para um local onde haviam várias emboscadas de outros lituanos que saíram da floresta. Isso, porém, ainda não era o suficiente para derrotar a poderosa cavalaria teutônica. Mas, será que não estamos esquecendo de alguém? Sim, aqueles poloneses da cavalaria pesada. Quando eles chegaram, a batalha começou pra valer. Os poloneses iam vencendo com muito custo, principalmente por terem encontrado a cavalaria teutônica já desorganizada
desorganizada em suas fileiras. Nesse momento, Urich, percebendo que seria derrotado, usou a sua tática final. Enviou alguns de seus melhores cavaleiros para atacar diretamente Jagielo, que estava em um ponto visível comandando as tropas. Esses cavaleiros entraram então no meio da multidão, foram na direção do Jagielo e quando estavam quase chegando, o próprio Vytautas desesperadamente tentou detê-los, mas não conseguiu, e quando eles estavam quase matando o rei da Polônia, o duque de Olesnica, um nobre polonês, atacou pelas costas do cavaleiro que estava chegando em Jagielo e os cavaleiros foram massacrados. Acabava assim a última chance de os teutônicos ganharem a batalha, que durou até as 19 horas, quando enfim os poloneses e lituanos tinham vencido. Isso nos leva até o ato número 3, a resistência teutônica. A ordem teutônica tinha sido derrotada. O próprio grão-mestre Urich e seus principais cavaleiros tinham morrido no campo de batalha. Mas o que importa é que mesmo com a vitória, poloneses e lituanos estavam destruídos e simplesmente pararam para descansar. Isso deu tempo para que o novo líder teutônico improvisado, Heinrich von Plauen, voltasse lá para Marienburg, a maior fortaleza teutônica, e reorganizasse a defesa, usando recursos financeiros, convocando membros da ordem de todos os lados, fazendo contato com vários reinos, além de coordenar tropas. Ele fez um notável trabalho de logística. E quando os poloneses chegaram no local 10 dias depois, não conseguiram em 2 meses de cerco vencer ali a resistência teutônica. Então se retiraram. A ordem tinha conseguido pelo menos sobreviver. E é por isso que o Tratado de Paz incluía poucas concessões territoriais aos poloneses. Tinha mais compensações financeiras. Enquanto aos lituanos, eles recuperaram a Samogitia. O que não se pode negar é que a balança de poder tinha se modificado de forma irreversível. Agora vamos até o ato número 4, Vytautas e os Hussitas. Após a batalha, Vytautas virou as suas atenções ao sul. Tendo conhecido Jan Žižka e os mercenários boêmios, ele simpatizou com a causa dos Hussitas. Querendo se livrar do domínio do rei Sigismund, que agora era rei da Boêmia, os Hussitas convidaram Vytautas para ser o seu novo rei. Ele aceitou, disse que, porém, não teria como estar ali na Boêmia. Então ele delegou poderes a líderes locais. Assim como fornecia sempre que podia algum auxílio financeiro ou um auxílio com tropas. Jagielo, que também não ia com a cara de Sigismund, também enviou tropas e deu apoio logístico ali aos Hussitas. Assim, Jagielo e Vytautas conseguiram que Sigismund não fosse mais um problema. E isso, enfim, nos leva até o último ato, a Guerra dos 13 Anos. Décadas depois, os teutônicos ainda penavam para se manter. Desde a conversão definitiva da Lituânia, por volta de 1400, os cruzados perderam a função de existir ali na região. E gradativamente a ordem foi trocando cruzados, cavaleiros, por mercenários. O custo da manutenção dessa gente era muito alto e acabava resultando em impostos cada vez mais altos para o povo da Prússia. Os prussianos se revoltaram, criaram a Confederação Prussiana e se declararam em revolta. Foram procurar legitimidade para sua causa com o Sacro Império Romano Germânico e também com o Papa. Estes dois, porém, deram a razão aos teutônicos. Este foi, porém, um grande erro dos teutônicos, porque a Polônia, por outro lado, estava muito interessada em ouvir o que os prussianos tinham a dizer. A Polônia, se vocês lembram, tinha perdido seu litoral em 1309 para os teutônicos. Não conseguiu recuperar em 1410 e via agora a oportunidade perfeita. E foi assim que começou uma longa guerra entre a Polônia e os teutônicos. Os teutônicos organizaram tropas mercenárias, tiveram apoio das cidades hanseáticas a quem eles ofereceram grandes vantagens comerciais e ainda tinham o apoio da Dinamarca. A Polônia de Casimir IV tinha o apoio apenas da Confederação Prussiana. Só que ter muito às vezes não é bom. Faltou dinheiro para os teutônicos pagarem os mercenários
que estavam lutando por eles. E esses mercenários começaram a pegar castelos que eles conquistaram na guerra e revendiam aos poloneses. Assim, ao longo dos anos, os teutônicos foram perdendo totalmente o controle da guerra, até que em 1466 eles se renderam. Tiveram que aceitar generosas concessões aos poloneses, incluindo o seu litoral, a região ali de Danzig, chamada também de Pomerélia, e estavam tão falidos que aceitaram até virar vassalos da Polônia. O lado ruim para a Polônia, porém, ter se dedicado tanto a essa guerra levou os poloneses a não investirem muito em outras áreas da sociedade e da economia. Mas ainda assim, o reino da Polônia era ainda muito forte. Quanto à ordem dos teutônicos, eles ainda sobreviveram por mais algumas décadas. Até que a reforma protestante, que era muito forte na região, acabou por levá-los à extinção. Enfim, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. É isso aí e falou!